Queridos ouvintes, neste vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre hipocrisia e quero apresentar uma situação em que eu mesmo usei a hipocrisia, sem perceber e como. O Senhor chamou minha atenção para o fato de que eu estava sendo hipócrita. Há cerca de 2 ou 3 semanas, eu estava na internet e assisti a uma apresentação de um jovem. Ele tinha barba e bigode e falava muito mal dos cristãos, muito mal mesmo. Ele dizia que a Bíblia lhe dava permissão para chamar os cristãos de mentirosos, hipócritas e assim por diante. E eu, por acaso, olhava e ouvia ele. Enquanto ficava pensando assim, como eu poderia dizer umas coisas para ele, para colocá-lo no lugar, porque ele falava muito mal dos cristãos e até mencionava dizendo algo assim: os cristãos são aqueles, ou os convertidos, são aqueles que me dizem certas coisas, que me derrubam tanto, que preciso de dias inteiros para me recuperar, para sair do estado em que me colocam. Alguns cristãos, pelo fato de comentarem ou por certos comentários que fazem para mim no Facebook. E eu, ouvindo o que ele relatava, fiquei com raiva por dentro das palavras que ele dirigia aos crentes, dizendo que são mentirosos, que são hipócritas, que são guiados por Satanás e assim por diante. E eu fiquei pensando e escrevi para ele. Também escrevi um comentário para ele. Eu disse: cara, mas você também é sombrio. De onde você apareceu tão sombrio assim? No sentido de que as palavras que ele falava eram tão baixas em relação aos convertidos. E eu só disse isso, cara, mas você também é sombrio. E terminei. Terminei e fui dormir. No momento em que me deitei na cama para dormir, de manhã, quando fiz silêncio dentro de mim e estava quase adormecendo, ouvi uma voz que, eu reconheço, é a voz do Senhor. Porque o fato de não reconhecermos quem está falando conosco também é um problema. Ou quando você sabe e diz: ouvi uma voz assim, então com certeza foi o Senhor que falou com você. E isso também é hipocrisia, como vocês vão ver mais adiante. Então ouvi a voz do Senhor que me disse mais ou menos assim: quem você acha que é mais sombrio? Você ou aquele do canal? Ou ele? Mas no sentido, o Senhor me disse no sentido de usar as palavras das trevas, nesse sentido. Então, quem você acha que é mais sombrio ou quem trouxe palavras mais sombrias? Você ou ele? Eu fiquei pensando e disse: Senhor, olha como ele fala mal dos crentes. Senhor, olha o que ele diz. Mas como ele fala feio sobre os teus filhos? Ele é mais sombrio. E de repente, Deus abriu minha mente para que eu visse. E o que eu vi? Eu vi a vida dele. Eu vi que ele não era cristão, que ele pegou a Bíblia, leu a Bíblia e se voltou para o Senhor. E ele era uma criança imatura, e tinha muito zelo pelo Senhor, porque, na verdade, tudo o que ele fazia por causa do zelo que ele tinha. Ele só tinha entendido isso da Bíblia, ele não entendeu mais nada. Até usava palavras da Bíblia para justificar o que fazia. E eu fiquei pensando e via as críticas que ele recebia de outros cristãos. E então percebi que a minha mensagem para ele também era mais um golpe que eu estava dando nele. E de repente eu entendi que aquela mensagem não vinha do Senhor, porque não era em amor, era uma mensagem dura de ataque, e a minha mensagem destruiu a fé dele. E então eu disse: Senhor, a minha mensagem veio do maligno, eu trouxe uma mensagem mais sombria. E o que ele falou não foi correto. Ele falou na sua infância, mas falou com sinceridade e com o que ele entendeu da palavra do Senhor. E então eu disse: Senhor, eu reconheço, eu fui o hipócrita. Eu falei, eu estava em trevas, eu usei palavras vindas das trevas, do reino do maligno e não do teu reino. Na verdade,
Qual foi o problema? Eu não falei com misericórdia e amor. Olhem o que diz a palavra do Senhor em Mateus. Agora, todo o tema de hoje será a hipocrisia. Vejam o que diz em Mateus 9:13. Vão aprender o que significa misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Então vejam, o Senhor Jesus dá ênfase à misericórdia. O que deveria sair da nossa boca, senão misericórdia e amor? Porque a misericórdia nasce do amor, da compaixão pelo próximo, se você o ama. Mas se você não o ama, fala a verdade, mas uma verdade sem misericórdia é uma verdade que destrói. Vocês veem que o Senhor Jesus, em muitos lugares das Escrituras, aborda esse assunto e diz: não pude lhes dizer tudo, porque vocês não poderiam suportar. Então, se temos amor em nosso coração, não dizemos tudo, mesmo que estejamos certos, Então, a misericórdia e o amor pelos outros são muito mais elevados ou devem ser mais elevados do que a verdade, do que a justiça? Podemos até estar certos, mas se falamos fora da misericórdia e fora do amor de Deus, não edificamos, destruímos o outro e fazemos a obra do maligno, e da nossa boca saem palavras sombrias que destroem o próximo. Porque o tema da nossa conversa hoje é hipocrisia. Vou dar mais exemplos. Olhem em Lucas 12:1. Antes de tudo, cuidem-se do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, em primeiro lugar, precisamos ter muito cuidado, nos guardar do fermento dos fariseus, para que não sejamos também hipócritas. O hipócrita não tem compaixão nem amor no coração pelo seu próximo. Então, essa é uma característica do hipócrita. Ele não tem compaixão nem amor pelos seus semelhantes. Agora a pergunta: ele ama a Deus? De jeito nenhum, porque se você ama a Deus, você também ama o seu próximo e tem compaixão e amor. E não devemos usar a palavra do Senhor para ferir com a palavra do Senhor. A verdade é uma espada de 2 gumes, mas não temos permissão para cortar com ela. Não temos permissão para cortar a fé do nosso irmão. Deixem-me ler para vocês também de Isaías 29:13. O Senhor diz: quando este povo se aproxima de mim, me honra com a boca e com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim, e o temor que tem de mim não é nada além de um ensinamento de tradição humana. E ainda uma característica do hipócrita. O hipócrita não ama a Deus e segue apenas um ensinamento sobre Deus ou uma tradição. Portanto, podemos ter o ensinamento sobre Deus, mas não ter Deus no coração. Ou não deixamos que Ele se manifeste através da nossa boca e deixamos que o céu se manifeste através da nossa boca. Portanto, nós escolhemos quem é aquele que se manifesta através da nossa boca. Se amamos a Deus e o seu amor está em nosso coração, o que sairá da nossa boca será amor também pelos nossos semelhantes. Deixe-me dar mais um exemplo. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas que tenha uma opinião equilibrada sobre si mesmo, de acordo com a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, o que o hipócrita faz? Ele se superestima ou se subestima? O hipócrita é cego. A Bíblia o chama de cego, nu ou pode ser também morto espiritualmente. Mas pelo menos é cego ou nu, pelo menos não. A realidade, ele não vê a realidade, está cego por certas coisas. Deixe-me ler para vocês em Lucas, capítulo 13, do versículo 14 ao 15. Mas o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia feito essa cura no dia de sábado, tomou a palavra e disse ao povo: existem 6 dias em que o homem deve trabalhar. Venham então nesses 6 dias para serem curados, e não no dia de sábado. E Jesus respondeu aos hipócritas. O Senhor respondeu: no dia de sábado, cada um de vocês não solta o seu boi ou jumento do estábulo e o leva para beber água. Será? Então vê o que ele faz. O hipócrita até ensina a Deus como as coisas funcionam
Ele acha que sabe mais do que Deus. O hipócrita ensina. Ele acha que sabe mais do que todos, porque ele leu a lei e entende o que está escrito lá. Tem uma base sólida. Então, o hipócrita se baseia no que ele entende da palavra do Senhor e de jeito nenhum acredita em Deus, nem em Deus, sim, na sua própria palavra. Se Jesus estivesse na frente dele, pense em outra coisa. Assim coloca o problema ao chefe da sinagoga, como se ele o dia inteiro tivesse feito milagres, que isso fosse algo comum, como se não fosse nada demais. Jesus faz mais um milagre, mas já estamos acostumados. Fazemos milagres o dia todo. Agora ele veio e ainda fez isso no sábado. Então, vocês percebem a gravidade da hipocrisia dele, como a hipocrisia é feia, o quanto ele se achava importante aos próprios olhos e onde ele estava de verdade. Então, o hipócrita não conhece o seu lugar. O hipócrita não conhece o seu lugar. Ele sempre acha que está muito acima. Há outro tipo de hipocrisia, quando você parece se subestimar, mas sabe que não é tão inferior, isso também é hipocrisia. Ah, bem, sabe, irmão, eu fico aqui no meu canto. Olha, se for preciso fazer aquilo, não, na minha humildade. Eu fico aqui no meu banquinho, não faço nada. Isso é outro tipo de hipocrisia. Deixa eu ler mais um trecho para vocês em Lucas, porque não quero que esse vídeo fique muito longo. Lucas 11, 14 a 16. Jesus expulsou de um doente um demônio que era mudo. Depois que o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram maravilhadas. Mas alguns diziam: ele expulsa demônios por Belzebu, o príncipe dos demônios. Outros, para o tentar, pediam-lhe um sinal do céu. Então, vocês viram duas atitudes muito erradas. Portanto, o hipócrita atribui as coisas do Espírito Santo a Satanás e ainda por cima pede um sinal para que ele tenha tempo de estudar, para te provar se é de Deus ou não. Se é de Deus, afinal, ele tem o direito de sentar e estudar. Veja, o hipócrita não conhece o seu lugar na hierarquia espiritual. Quem estava diante de Deus? Quem poderia ser maior diante dele do que o Filho de Deus? Quem poderia ser? E mesmo assim, ele dava lições para Jesus. Sim, e chegou à conclusão de que sim, o milagre que Jesus fez só poderia ser com Satanás. Ele expulsa demônios com Belzebu, o senhor dos demônios. Então, o que o hipócrita faz? Atribui as coisas de Deus a Satanás. Satanás. A Satanás. Como? Pelo fato de que o que ele sabe, ele acha que sabe melhor do que ninguém. E ele avalia a obra e chega à conclusão de que, sim, não pode ser de Deus, é de Satanás, é isso que ele faz. O hipócrita se superestima quando na hierarquia espiritual ele é cego. Deixe-me ler para vocês mais uma vez. Então, na hierarquia espiritual, ele é pelo menos cego, nu ou até mesmo morto espiritualmente. Morto espiritual. Vamos agradecer a vocês? Se estudarmos as Escrituras, o Novo Testamento, veremos em muitos lugares que o que Jesus faz é se afastar do homem hipócrita. Ele se afasta em determinada situação. Até mesmo os discípulos começaram a repreendê-lo, porque Jesus perguntou: quem tocou em mim? E os discípulos começaram a dizer: ora, ainda me perguntas com tanta multidão te tocando? E o que fez Jesus? Ele os deixou naquele lugar e foi fazer um milagre. Acho que foi com a filha de Jair, e não os levou com ele. O que faz Jesus? Ele se afasta de você quando você é hipócrita. Ele se afasta de você. Você se pergunta: o Senhor ainda faz milagres hoje? Ao olhar para a história e ver que faz tempo que ele não faz nada, concluímos que não faz mais, porque Jesus se afastou de você. Você não vê mais os milagres dele, porque Jesus se afastou de você. Porque vive na hipocrisia. Porque vive na hipocrisia quando você vive na hipocrisia. Não espere que Deus te mostre milagres, ou fale com você, ou que você veja as grandes obras dele, porque Jesus está se afastando de você. E o que ele faz? Ele pega aqueles que não são hipócritas. Nessa situação, o Senhor Jesus levou apenas 2 discípulos, e não os outros. Por quê? Porque eles responderam de forma insolente. Eles foram hipócritas, estavam na hipocrisia, e ele não os levou com ele. Foi isso que aconteceu. Ele se afastou deles, não os levou com ele. Bem-vindos
É mais uma hipocrisia que eu quero. Com isso, vou encerrar. Quero lhes apresentar uma hipocrisia. E quando você não percebe que Deus falou com você? Você sabe lá no fundo que viveu uma situação milagrosa e sabe que Deus falou com você, ou que Deus falou com você em uma certa pregação, ele falou através da sua boca. Você sente que não foi você quem fez e que Deus te inspirou, mas você, na sua humildade, diz: "Ah, não, seria demais Deus falar através de mim." E isso também é hipocrisia. Você se subestima, subestimar a si mesmo e não dizer a verdade do coração, não ser sim ou não, é uma hipocrisia. É uma subestimação de si mesmo. Você se subestima e, como se diz, devemos ter uma visão equilibrada, nem nos superestimar, nem nos subestimar. Tudo isso é hipocrisia. Apenas sim. E não fui eu quem falou. Não fui eu quem falou. Foi Deus. Reconheço que foi Deus quem falou comigo? Não reconheço ou não tenho certeza se foi Deus quem falou comigo. Vou dizer assim também, mas ele sentiu isso. E acreditar e saber com certeza que Deus falou com você. E dizer que Deus não falou com você é hipocrisia. É hipocrisia, porque Jesus nos diz claramente para termos um olhar moderado, sobre nós mesmos. Deixe-me ler mais uma coisa para vocês, e com isso vou encerrar. Romanos 12, 3. Pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas que tenha uma opinião moderada sobre si mesmo, de acordo com a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Agradeço por terem me ouvido.